Vou estar louvando o hino da harpa. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Jesus. Glória, glória a ti, Pai. Aleluia. O 15, peço que a igreja me ajude. Aleluia, glória a Deus. Com cego andei E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso de amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Aleluia. Gostaria de chamar a irmã Josi para estar entoando o hino da harpa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar louvando o 8. O 8 da harpa. Fala que Cristo é o fiel amigo. Cristo, ele é fiel, né? Os nossos amigos carnais podem nos decepcionar, mas Deus, Cristo, jamais nos decepciona. Amém? Amém. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e
pensamentos não se podem contar diante de ti. E eu os quiser anunciar deles, falar são mais do que se pode contar. Aqui diz, né, que Aleluia, Jesus, glória. esperar com paciência no Senhor significa confiar no tempo dele, saber que ele tem o melhor para cada um de nós. A Bíblia nos ensina que Deus age no momento certo e a nossa parte é ter fé e confiança e esperar, sabendo que Deus está no controle de tudo. É só confiar nele, amém? Agora ele está dando umas oportunidades. A nossa irmã Leni está com a oportunidade? Oportunidade para você, meu amor, prepara de pergunta. Pode deixar. Aleluia, Jesus. Amém. Toda a igreja vai Senhor. Amém. Muito louvor. Tá? Amém? Posso ter uma mão vazia, por Jesus eu me encontrar. Nada me demonstraria que Ele possa terminar. Posso ter uma mão vazia, por Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar, mas vencerei a morte, vencerei estar aqui. Qual será a minha sorte se no céu posso entrar? Posso ter uma mão vazia, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celestial eterno, vou me ver ao Salvador. Quantas almas ele para meu fiel Senhor. Posso ter uma mão vazia, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado perderei, passeando levando a
Glória a Deus. Ué, obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe onde a gente Papai do Senhor? Amém. Eu vou estar cantando na harpa o número 115. Aleluia. 115 da harpa, amém? Eu quero trabalhar para o Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Atenção, Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Pastor Manuel, por uma oportunidade? Aleluia. Deus maravilhoso. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como Deus falou. Quando estiver dois ou mais ali, estaremos. Aleluia. Não importa a qualidade. Deus não conta com quantidade, Ele conta com qualidade. É verdade, Jesus. Aleluia. Pastor. É assim, né? Pastor. Às vezes o Senhor ele faz uma prova de cada um de nós, nesses dias assim. Uns têm medo de sair na chuva para não ficar doente, mas Deus é aquele que cura, é aquele que liberta, e Deus faz tudo por nós. Às vezes os acontecimentos vêm, não é o diabo não, é Deus que permite, para testar a nossa boa vontade para com eles, porque tudo nós colocamos culpa nisso, naquilo. Por quê? Às vezes porque nós não conhecemos o poder do Senhor, que é maior do que tudo. Tudo que existe, seja bom, seja mal, o Senhor está acima de tudo. Não é verdade, pastor? Então, é isso. Aqui, Deus nos fala que não importa Aleluia, Jesus. Glória a Deus. o tempo, não importa que jeito anda as coisas, importa que você louve ao Senhor em todo o tempo. Busque a presença de Deus enquanto nós podemos achar. Isaías 55, 6
que você não é roubado, é um investimento que você tem lucro. E o lucro, qual é esse lucro? Pergunta, pastor, qual é o lucro? Qual o lucro? É a salvação. Aleluia. Esse é o melhor lucro que nós temos, que estamos aqui na casa do Senhor. Amém? E a senhora agradeço a minha oportunidade. Nosso irmão vai pedir para alguém cantar um hino para recolher dízimos de oferta e vai passar para o pastor para trazer a palavra. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Pastor, fala com o pastor, vou em relação à ausência do pastor. Vamos ler aqui 2 Coríntios 9, 7. Fala da ausência do pastor, porque fala. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia. O ciclo de oração, o Senhor está com a oportunidade de estar entoando o hino da harpa. E o pastor, o Hélio passa por E a Deus canta o hino, né? Glória a Deus. O ciclo de oração de hoje está na uma parte do Senhor, amém? Amém. Nós vamos estar louvando o número da harpa 577. Em fervente oração. Bem, em fervente oração, vem o teu coração na presença.
cada irmã do ciclo de oração. Eu queria estar dando os avisos. Amanhã, das 8 às 9, temos oração. No domingo, às 19 horas, temos um culto da família. A parte da manhã não vai ter escola dominical. E eu queria muito agradecer a minha oportunidade. E vamos para a palavra. Convido o pastor Reginaldo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Damos graças a Ti. Noite de paz, noite de bênção, Aleluia. porque nós estamos na presença do Senhor. Aleluia. E não existe um lugar melhor, Aleluia. porque nós estamos na presença do Senhor. Irmãos, muitas vezes, nas nossas orações, nós às vezes temos mania assim só de iniciar a oração pedindo, né? E pedindo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas muitas vezes é bom nós darmos assim uma paradinha e começarmos a agradecer a tudo quanto o Senhor nos deu. Meus irmãos, só em nós deitarmos e levantarmos, estarmos aqui, e a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito para estar nos guardando, para estar nos protegendo. Pela vontade do inimigo, nós que fazemos a obra do Senhor, nós não estaremos aqui. Mas pela vontade de Deus e pela obra do Espírito Santo, nós estamos juntos aqui, cultuando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus. E para nós não existe nada melhor do que isso. Então, muitas vezes nós esquecemos de agradecer pelo fôlego da vida. Assim que nós nascemos, o Senhor dá para nós um dom, o dom da vida. Depois, Ele nos dá um tempo. Bom, você agora tem a vida, agora você tem um tempo. E a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas, amém? Então, às vezes, nós nos interrogamos, ou algo nos interrogamos. O Senhor nos deu o dom da vida. Realmente, então, o Senhor nos deu a vida. Eis aí a pergunta: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? E o que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos? O tempo que nós temos é tempo precioso. Amém? Então, quando eu acordo, pela misericórdia do Senhor, eu falo, graças a Deus, né? Já há muitos anos que eu tenho deitado, dormido, acordado, porque o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido. Assim como o Senhor realmente tem te guardado, assim como o Senhor tem te livrado assim do mal. Então, eu sei, minha irmã, meu irmão, que você tem coisas entregues na mão do Senhor e está aguardando o Senhor. Irmãos, o salmista já expressou dizendo assim, né? Como já foi dito: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim
e ouvir o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Então isso aí realmente é uma coisa fantástica. Verdade. Então nós temos muitas coisas na mão de Deus e nós estamos esperando em Deus. E muitas vezes nós queremos até fazer biquinho para Deus, dizendo: ó Senhor, eu tenho pedido, eu tenho buscado, eu tenho colocado tudo em tuas mãos e até agora não tenho chegado nessa bênção. Eu quero lembrar os irmãos que quando nós queremos algo, a gente não vê mais nada que esteja acontecendo ao nosso redor. A gente só quer aquilo que nós falamos com Deus que queremos. Mas muitas vezes não percebemos que dentro destas orações o Senhor está nos ouvindo e o Senhor está nos respondendo, muitas vezes não na forma que nós queremos, mas na forma que Ele quer sobre a nossa vida. Muitas vezes nós estamos pedindo algo, estamos pensando assim: o meu Senhor, eu acho que atende as outras pessoas e não me atende, porque eu tenho ouvido tantos testemunhos, tantas bênçãos, um recebe uma coisa, outro recebe outra, eu parece que não recebo nada. Eu acho que eu tenho ministério, eu acho que Deus gosta mais das outras pessoas do que de mim. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus, Ele faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele ama um, Ele realmente ama o outro. Então Ele realmente sabe conduzir. Pastor, por que você está falando isso? É porque muitas vezes, de um outro lado que nós não percebemos, o Senhor está nos enchendo de bênção. O Senhor tem protegido. Você tem ido, você vai, você volta, e o Senhor tem dado ordem aos anjos para te guardar. Você tem. Quando na hora do almoço, você tem comida para comer. Aquelas doenças, às vezes, de rotina, o Senhor tem te dado remédio, de uma forma ou de outra. Está chovendo, o Senhor tem te dado um teto para você ficar embaixo. O Senhor tem te dado esposo, o Senhor tem te dado esposa, o Senhor tem te dado filho e outra. E o Senhor realmente tem feito uma obra gloriosa na sua vida, mas muitas vezes nós não percebemos isso. Amém? Então vamos ser gratos a Deus. Senhor, muito obrigado por ter levantado, muito obrigado por mais um dia. Amém. Senhor, que eu possa estar fazendo algo em prol do teu Evangelho. Amém. Porque nós estamos aqui nesta noite. O Senhor tem um objetivo para conosco. O Senhor tem algo também em nossa vida. E eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus, nesta noite você pode escrever. Nesta noite, o Senhor tem bênção para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Nós não estamos aqui em vão. Amém? Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Amém? Eu creio dessa forma. Eu quero ler um texto bíblico, mas ele é muito conhecido. Mas os irmãos não olhem por esse texto ser muito conhecido, mas os irmãos prestem atenção naquilo que o Senhor quer dizer e qual foi a revelação que o Senhor tem nos dado nesse texto. Amém? Isso é que realmente é importante. Então nós vamos espremer um pouco esses versículos e queremos que saia algo bom saindo desse versículo. Amém? Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós vamos estar falando a respeito do cego de Jericó, que está do versículo 46 ao 52. Nós estaremos lendo esse texto, depois estaremos explanando alguma coisa realmente a respeito da palavra do Senhor.
Então, eu já disse aos irmãos que nós não vamos sair daqui vazios. Deus tem uma bênção para nós nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo: tem um bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Aí, coisa linda. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós continuamos na tua presença santa, na tua presença gloriosa. Estamos felizes, Senhor, contigo. E gostaríamos, Senhor, que essa felicidade também, Senhor, esteja, Senhor, nos céus com relação a nós. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, por nós estarmos na tua casa. Espírito de Deus, assim como usaste as pessoas que me antecederam, eu também, Senhor, eu quero ser usado por ti. Fala comigo, Senhor, e fala com o teu povo. E tudo quanto queira ser contrário a isso, nós repreendemos em nome de Jesus. E como de costume nesse lugar, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, Senhor. Aceita a nossa presença em tua presença. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Irmãos, muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades. Muitas vezes nós temos, às vezes, só uma oportunidade e nós deixamos passar. A Bíblia diz a respeito realmente deste cego que aproveitou uma grande oportunidade. A Bíblia não fala muitas vezes que Jesus entrou em Jericó. Uma certa vez, quando ele entrou em Jericó, ele encontrou um homem que queria conhecer Jesus. E como ele era de pequena estatura e não podia ver Jesus por causa da multidão, então a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira brava e ficou vendo quem era. Quem é esse homem? Quem era esse homem que subiu? Quem falou? Zaqueu. Então ele subiu uma figueira brava porque ele era de pequena estatura. E ele queria realmente aproveitar aquela oportunidade. Ele teve uma oportunidade quando Jesus entrou em Jericó. E a Bíblia diz que, não fala mais sobre isso, ele teve mais vezes. A Bíblia diz que ele entrou e
que ele saiu. Então, quem quisesse que aproveitasse essa oportunidade, Zaqueu aproveitou a oportunidade. Eu quero conhecer Jesus. E de repente, quando Jesus foi chegando perto, ele estava em cima de uma árvore, Jesus já sabia o nome dele. Eu quero falar para você que Jesus conhece toda a sua ficha. O Senhor conhece o seu nome. O Senhor conhece o seu dia a dia. O Senhor conhece aquilo que você precisa. Ele sabe. Muitas vezes o que nós precisamos não é aquilo que nós queremos. Amém? Que o Senhor, nessa noite, nos conceda algo do céu, um presente do céu. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Amém? Deu para entender isso? O Senhor sabe como conduzir realmente o seu servo. E Ele tem um carinho assim, muito especial assim por nós. Nós sendo servo do Senhor, Ele não nos chama servo, Ele chama de amigo. Ele diz assim: eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz do seu Senhor. Mas tenho vos chamado de amigo, pois tudo quanto tenho recebido do meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Está vendo o carinho que eles têm? Ele conhece. Então Jesus também conheceu Zaqueu. Quando Jesus viu aquele homem lá em cima daquela árvore, viu uma figueira brava, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu em casa, juntamente, eu creio, com os seus discípulos, amém? E foi uma festa maravilhosa, e ali entrou salvação naquela casa. Então foi quando Jesus entrou em Jericó, e agora realmente foi uma vez, aproveitou realmente uma grande oportunidade, amém? De ter um encontro com Jesus. E hoje nós não perdemos essa oportunidade de termos esse encontro com Jesus, porque Jesus está passando por aqui. Ele está passando por aqui, então nós não perdemos a oportunidade. Nós queremos ver Jesus nesta noite. Nós não ouvimos com a nossa visão carnal, mas com a nossa visão espiritual. Nós sabemos que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele está aqui nesta noite. Onipresente, onisciente e onipotente. Se Ele é onipresente, Ele não tem como não estar aqui. Ele está aqui porque Ele pode estar presente em todos os lugares da sua vida. Amém? O Senhor sabe. Amém? Então, salvação naquele lugar. E Zaqueu se arrependeu e foi uma festa, de uma passagem também muito conhecida. E as pessoas acharam ruim, mas porque Jesus estava entrando na casa de pecador, mas foi realmente uma vez. E nós temos que tomar assim, bastante cuidado com as nossas atitudes, né? Com aquilo que nós determinamos, amém? Porque aquilo vai valer muito. O que Zaqueu determinou foi muito importante. Aí Jesus entrou em Jericó. E eu creio que foi isso. Eu creio que naquele lugar foi curas, foi bênção, foi salvação, foi pregação do Evangelho. Eu creio que foi assim, coisa fantástica. Aí Jesus, depois de fazer a obra, Ele começou a voltar. Observe que nós sabemos biblicamente que Ele foi, quando Ele foi e encontrou Zaqueu, fez a obra lá, e quando ia voltando, esse caos aqui que nós estamos vendo, que nós vemos, amém? E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele
Irmãos, naquele tempo, as pessoas para mendigar tinha que ter uma capa. Então os romanos, que na época eles dominavam ali sobre Israel, eles tinham assim um decreto de lei o seguinte: os leprosos, as pessoas que eram doentes, os cegos, os mancos, os paralíticos, que fossem pedir esmola, eles teriam que estar vestidos com uma capa. Então, quando as pessoas passavam na rua e via aquele homem com uma capa, então ele já era aloprado. Ou ele era leproso, ou ele tinha um problema difícil, ou ele era cego, ou ele era paralítico, não sabe, ou era paralítico, alguma coisa. Então, aquelas pessoas tinham uma visão terrível. Quando as pessoas viram aquilo, isso aí realmente é um zero esquerda. Então, essa capa está mostrando que essa pessoa é. Essa capa está mostrando que ele é um esmoleque, ele é de esmola. Entendeu? Então, ele, por causa da capa, tinha liberdade de pedir esmola. Deu para entender? Quer dizer, ele, quando as pessoas viam ele, já sabia quem ele era. Então, eu acho que ele se sentia muito menosprezado naquela época. Amém? Se sentia muito um zero à esquerda. Sentia que ninguém dava valor para ele. Ele ficava realmente pedindo. Mas eu quero lembrar aos irmãos que ele era cego, ele não era surdo. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Amém? Então ele era cego, mas ele podia ouvir. Amém? Então, ainda realmente não era descaso de tudo. Ainda ele tinha realmente uma oportunidade. Uma grande oportunidade de Deus cego, o filho de Deus, estava assentado junto no caminho. Mentira. Terrível, né? Como é que é? Não tem aí alguma coisinha para dar? Tem que comer e tal. Aí as pessoas explicam algumas coisas. Tá vendo? Então ele tinha esse rótulo por causa da sua capa. Olha, ele não viu Jesus. Olha o que diz o texto do número 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. Aleluia! Ele não viu. Amém? E nesta noite, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é bússola também para o viajante. Então eu creio que nesta noite nós também estamos ouvindo a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que através da palavra do Senhor, o Senhor falando conosco, eu sei que nós não estamos pedindo esmola, não é de governação, mas nós sabemos que quando Jesus está passando e quando Jesus está em um lugar, nós também podemos clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aleluia! Podemos clamar, amém? Porque muitas vezes precisamos de alguma coisa. Se nós não estamos precisando para nós, estamos precisando de um filho, estamos precisando de uma família, estamos precisando de uma pessoa que nós amamos, alguma coisa. Então, alguma coisa nós estamos precisando. Então, aproveitamos a oportunidade que Jesus está nesse lugar e falando: Senhor, ouve o meu clamor ao filho de Davi. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é fantástico. E muitos o repreendiam para lhe escalar.
coisa para fazer, um empreendimento, você pensou em algum trabalho, em alguma coisa, e você chega a pegar. Eu já fiz isso e tal, assim, mas não deu certo. Era você não fazer isso, ó, cuidado com isso, seu cara. Irmão, se o Senhor te chamou para aquela determinada coisa, eu vou falar uma coisa, não importa se deu certo, se não deu certo, Jesus está falando é bom você, então vai dar certo para você, amém? Não te incomode, mestre, não, olha, eu tenho objetivo, eu vou falar com o mestre, eu quero a minha bênção, amém? Se eu quero a minha bênção, eu vou buscar o mestre, eu sei onde está a minha bênção, a minha bênção está na mão de Deus, a sua bênção está na mão de Deus, e Ele está com as mãos estendidas nesta noite para nos abençoar. Nós não vamos sair daqui de mão vazia, porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Não, as mãos do Senhor estão estendidas. Glória a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a multidão repreendiam. Cala essa boca, rapaz. Você é um dependente aí. Você é um Zé Esquerda aí. Nem vai te ouvir. Você nem no caminho você não está. Você está na beira do caminho aí. Ele nem vai dar importância, não. Irmão, a gente não tem que ouvir A, ouvir B. Não. O nosso negócio não é com A, nem com B. A nossa salvação não é A nem B. A nossa salvação, o nosso milagre, a nossa cura, a resolução dos nossos problemas é só Jesus, amém? Não é com ninguém. Nós não temos que falar com ninguém sobre isso, amém? Jesus sabe exatamente aquilo que você está precisando, aquilo que eu estou precisando, e você nesta noite vai sair com essa bênção no nome de Jesus, porque Ele disse que estaria aqui no nosso meio. Aleluia. Glória. E muitos repreendiam para que se calasse. Cala a boca, seu cego. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia. Eu não queria pensar. Eu quero minha bênção. Eu vim aqui buscar minha bênção. Mas eu vim aqui na igreja e tal. Eu não quero olhar para A, nem para B. Eu não quero saber da vida de ninguém. Eu quero saber realmente aquilo que eu tenho que ter responsabilidade com o meu Deus. O meu negócio é com o meu Deus. Quem vai me salvar é o meu Deus. Quem vai me curar é o meu Deus. Quem vai abençoar o meu lar é o meu Deus. Então, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa qual seja a circunstância, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Olha, ele fez uma alarido tão grande no 49, e Jesus parando disse que o chamasse, e o chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Observe como a multidão é volúvel. Veja como a multidão é volúvel. A multidão pediu para que se calasse. Depois, quando Jesus chamou o cego, a multidão começou a dizer: olha, tenha bom ânimo, o mestre chama. Olha só, aqueles que realmente não queriam que você recebesse a bênção, recebeu a ordem do mestre dizendo: vai lá e chama ele que eu vou abençoar. Amém? É assim que o Senhor faz. O Senhor sabe trabalhar. O Senhor trabalha de multiforme. Significa que o Senhor trabalha de várias formas. Ele é um Deus maravilhoso. E chamaram o cego e dizer: tem o ânimo, levanta a cabeça aí. Sabe quem está te chamando agora? É Jesus, ele te chama. E quando Jesus chamou ele por cego, aquele que era o problema dele, aquela cara, que informada, quem ele é,
quer, o cara daquela bendita capa. E ele lançando de si a sua capa. Eu não quero mais essa capa. E quando nós chegamos ao Senhor é assim, se nós tivermos realmente problema, pecado, coisas ruins, carnes, problema, olha, quando chega Jesus, ele chega para resolver aquele tipo de coisa que estava nos incomodando, que todos estavam dizendo que eu era isso, que eu era aquilo. Agora, essa capa eu vou jogar fora, porque eu vou ter um encontro com Jesus. Amém? Toda essa tranqueira da minha vida agora, tudo isso que está atrapalhando o meu relacionamento com Jesus, todas essas coisas que eu estou fazendo, que não está agradando Jesus, é como se fosse uma capa. Agora eu vou jogar essa tranqueira fora, porque eu vou ter um encontro com Jesus. Amém? Eu vou jogar esse problema fora, porque agora eu vou entregar tudo na mão de Jesus. Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus e Ele é o meu advogado, sempre o meu advogado, o meu intercessor. De agora em diante Ele vai resolver o meu problema, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Diz, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu resolvo. É coisa fantástica esse Deus. Glória a Deus. Amém? É uma passagem tão simples, mas é tão poderosa quando fala de Jesus, para Jesus resolver. Ele é advogado. Aleluia. E João fala: temos não pequeis. Mas se pecar, se por um acaso houver um erro de acidente, alguma coisa, você tem um advogado entre você e Deus. Errou, balançou, não deu certo, errou. Foi um acidente de percurso, Senhor. Me perdoa. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós entregamos a Deus novamente através de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora sim, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Arrancou tudo aquilo que o condenava diante dos outros. Oh, isso agora vai ficar para trás. Aleluia. Louvado seja o nome dos bons santos do Senhor. Aleluia. E Jesus falando disse: o que queres que faça? Olha que coisa. Parece até uma brincadeira, né? Ele era cego. Mas quem sabe ele não tem uma outra coisa? Às vezes a pessoa é cega, mas não quer Jesus. É cega neste mundo. As pessoas falam para ele de Jesus, mas não querem. É verdade. Bom, tinha um missionário sul-chinês. Ele fez uma cruzada evangélica no Brasil, eu não sei a região que foi. Ele, na cruzada, no evangelismo que ele fez, na palavra, teve tanta unção, tanto poder, tanto ali, a presença de Deus, que ele saiu daquele ponto radiante. Ele saiu cheio de fogo, cheio de poder. E quando saiu da porta, tinha um homem com uma ferida na perna. E ele pedia esmola e ganhava dinheiro e se autossustentava com aquela ferida que ele tinha na perna. Então, ele pedia esmola. Então aquele irmão saiu assim com unção e falou assim: você quer ficar curado desse negócio agora? Ele falou: não quero. Esse aqui eu dou minha mão. Já pensou? Porque ele sabia, ele colocava um pano, ele se virava, ele dava um jeito, ele sentava ali e ganhava muito dinheiro. Então, veja bem, o missionário perguntou se realmente, é como se fosse uma pergunta de Jesus, né? O que queres que eu te faça?
uma pessoa que é chamada, uma pessoa que tem ministério, uma pessoa que não tem nem condições para fazer. Olha, Senhor, eu quero condições para fazer a tua obra. Eu quero fé suficiente. Não, a Bíblia não sabe nem o que pede para o Senhor. Pede muita coisa, muitas vezes, que não nos leva a nada. O que queres que eu te faça dentro da minha obra? O Senhor está falando para você. Amém? Então ele podia falar qualquer coisa. Se o Senhor perguntar para você, o que você quer? Uma obra sua particular, que você não conseguiu ainda? Ou você quer realmente as coisas do Senhor? E aí sim o versículo Mateus 6, 33 diz assim: primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão. Primeiramente o quê? Se você se preocupar com o reino de Deus, Deus vai se preocupar com a sua vida. Sai para pedir, até para pedir, nós temos que pedir. A Bíblia diz que nós não recebemos, Tiago que fala, né? O irmão de Jesus, né? Nós pedimos porque não recebemos, porque nós queremos gastar em nosso próprio deleite. Então o Senhor não vai te dar. Para você bagunçar a sua vida, eu não vou. O que queres que eu te faça? Ele foi inteligente. Ele não pediu riqueza. Ele podia ganhar riqueza. Ele podia ganhar uma casa. Ele podia ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro para algo me sustentar o resto da vida. Não. O interesse dele era ter uma missão. Eu acho também que ele queria ver quem era Jesus. Aquele que passava. Porque ele não via Jesus, ele estava ouvindo Jesus. É como se ele dissesse: Senhor, eu consigo somente te ouvir, eu não consigo te ver. Eu quero ver as coisas, eu quero ver o sol, eu quero ver as montanhas, eu quero ver o mar, eu quero ver a lua, eu quero ver aquilo que tu fez, a humanidade, o que tu fizeste para a humanidade. Eu não consigo contemplar. Significa uma pergunta. E o cérebro dele disse: mestre, que eu tenha que eu veja. Eu quero ver isso. Quero nada. Aleluia. Não pediu nada. Foi. Uma certa vez, Deus chegou a Salomão e falou assim: pronto. Pede tudo que tu quiseres. Ele disse assim: Senhor, eu quero que tudo dê sabedoria para conduzir o teu povo. Aleluia! Ele falou uma palavra tão inteligente, assim como nós devemos ser crentes também inteligentes. Ele foi inteligente. Você falou assim: olha, porque não pedisse riqueza e não pedisse também a morte dos teus inimigos, eu te engrandecerei e farei de você um rei que nunca outros foram igual de ti. Então encheram ele de bênção, encheram ele de fortuna. Ele pediu uma coisa e o Senhor se alegrou com aquilo. Primeiramente ele se preocupou com Deus, depois Deus se preocupou com ele. Não é verdade? Como que é o negócio? Primeiramente o reino de Deus, depois, então realmente, olha só o que foi. Então ele queria ver a bênção. Ele queria ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salva. Observe uma coisa. Ele está buscando. E o Senhor vai, quer dizer, o Senhor olhou a fé. Irmão, vou te dizer uma coisa. Eu não sei o jeito que você ora. Você conhece aquela oração de abrir a porta do seu quarto e falar em secreto com o Senhor? É uma oração. Tem muitas orações
que as pessoas saiam orando, é uma forma de oração. Outros ora quietinho, assim, outro ora correndo, outro ora no monte, outro ora no vazio. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nada disso importa se nós não estivermos orando com fé. Nós podemos fazer o que quiser, o Senhor não vai achar ruim de nada, mas Ele vai observar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você orar deitado, em pé, sentado, do jeito que for, e você clamar com fé, na certeza que você vai receber, Deus vai olhar a sua fé. Não, gente. Amém? É isso? Amém? Então não importa que jeito nós chegamos à fé, nós chegamos a Deus, nós temos que chegar com fé. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus me fala que a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que coisa linda. Amém? Aleluia. Tem pessoas, pastor, que tem pessoas que recebem a bênção e saem fora da presença do Senhor. Verdade. A Bíblia diz que havia 10 leprosos e pediu a misericórdia do Senhor para que fosse curado. E o Senhor os curou. E foram realmente os 10 leprosos que o Senhor curou. E a Bíblia diz que só um voltou para agradecer o Senhor. E assim mesmo era um samaritano que nem pertencia àquele povo, porque eles tinham um problema com os samaritanos. Olha, Jesus repara a ingratidão, sabia disso? Ingratidão é quando nós recebemos uma coisa e nós não sabemos agradecer. É a mesma coisa, recebemos salvação, recebemos bem, e nós não sabemos agradecer. O Senhor tem a obrigação de abençoar o problema do Senhor, mas tem que ser grato ao Senhor. E Jesus se tornou com a gratidão, com a gratidão. Poxa, não fomos mesmo. Olha para Jesus se lembrou. E só voltou você. Olha que estamos com. Não é isso? E olha, a Bíblia disse que uma certa vez tinha dois na porta do templo chamado Formosa. Era Pedro e João. É isso? Pedro e João. E tinha um grande paralítico ali, pedindo também uma esmola. Por que foi Pedro disse? Não temos prata nem ouro, mas temos isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E na mesma hora ele começou a andar. Ele não fugiu, não. A Bíblia diz que ele não foi embora depois de curado. Ele entrou no templo pulando, saltando e agradecendo. Uma coisa maravilhosa, uma coisa assim. O Senhor admira isso, amém? A nossa gratidão. Nós somos muito ingratos. Nós recebemos muito e agradecemos pouco. Nós estamos vivos, amém? De ontem para hoje nós amanhecemos. De manhã até agora estamos bem. Glória a Deus. Estamos ouvindo a palavra. Eu também estou ouvindo. Essa palavra também está vindo para mim. Essa palavra está vindo para você. A palavra de Deus realmente é a espada de dois gumes. Ela corta para lá, ela corta para cá, ela fala. Ela não perdoa ninguém que ela quer falar. Ela não fala sobre rico, sobre pobre, sobre pecador, sobre aquela pessoa que realmente está fazendo a ela fala sobre tudo. Verdade. Jesus, a palavra de Deus, ela não esconde safadeza de ninguém. Todos os apóstolos, todos os homens de Deus do passado que apontaram, todos nós aqui estamos sabendo, eles tiveram que contar. Não deles realmente pedir perdão. E observe uma coisa, nós estamos na igreja e começamos, Senhor, eu preciso do trabalho. Senhor, eu preciso do trabalho. Eu preciso do trabalho. O Senhor dá um trabalho para a pessoa vem uma vez só naquele. E depois começa a afastar,
não se lembra mais do Senhor deu aquilo. Às vezes você pede uma coisa e aquilo vai atrapalhar você para servir o Senhor. Quando nós recebemos uma bênção do Senhor, quando você percebe que é Deus que te entrega, você tem que continuar glorificando a Ele, exaltando a Ele, fazendo a obra dele, não fugindo da presença. Depois você volta toda arrependida, Senhor, eu perdi, Senhor. O Senhor fala, olha, você, quando pediu, tinha alguma coisa comigo. Agora você começou a viver por sua conta. Nem na minha casa você não tem mais. É verdade. Nem da minha casa. Depois, irmão, as pessoas hoje em dia estão querendo o dono da bênção. Não estão querendo a bênção. Olha, estão querendo, aliás, a bênção e não querem o dono da bênção. É verdade. Vamos falar bem direitinho. As pessoas estão querendo a bênção e não o dono da bênção. Amém? Então, quando recebemos uma bênção, temos que sair correndo, saltitando, glorificando o nome do Senhor. Amém? Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E lá ouviu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não foi embora, não. Falou assim: agora eu estou vendo Jesus, agora eu vou seguir Jesus. Amém? É assim que realmente o Senhor faz. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus guarde os irmãos. Aleluia. E nesta, eu vou fazer agora uma oração. E nesta oração, que o Senhor esteja perguntando para nós, para mim também, eu também quero uma beirinha da bênção também. Eu vim aqui pregar para os irmãos, eu quero sair daqui e tomar minha bênção também. Amém? Então, o Senhor perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Então, que o Senhor esteja nesta noite perguntando para nós: o que queres que eu te faça? E você já sabe, saiba pedir. Observe que aquele homem, ele soube pedir e o Senhor agradou. Vai, a tua fé me salvou. Amém? Então, nesse servo de Jericó, nós esprememos mais um pouco, ainda saiu um caldo para você. Glória a Deus. Eu vou estar orando agora e você realmente fale com o Senhor. Tá bom? Deus, no nome de Jesus, nós continuamos, Senhor, na tua presença santa e gloriosa. E nós sabemos, ó Pai, que esse dia, Pai, já foi planejado por ti. Ó Senhor, mas eu creio que lá na eternidade, ó Senhor, tu já sabias, Pai, que nós estaríamos aqui, Senhor, nessa noite. Senhor, não do mar, 8 milhões de pessoas, mais ou menos. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que neste momento, por misericórdia, se inclina hoje, Pai, aqui na região do Jacareí. Contempla, Senhor, o teu servo. Contempla, Senhor, a sua serva, Senhor, nesta noite. E a tua palavra, Senhor, através de ti, Senhor, fizeste para nós uma pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, neste momento, Pai, os teus servos estão aqui presentes, estão apresentando, Senhor, algo, Senhor, para ti. Ó Senhor, de acordo, Senhor, com as suas necessidades, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ouça o teu servo, ouça a tua serva, responda o teu servo. Eu quero ouvir também, Senhor, aquela palavra: vai em paz agora para a sua casa, a tua fé te salvou. Isto é, vai em casa para a tua casa com a tua bênção nesta noite. Eu também, Senhor, eu estou falando agora o meu coração. Tu sabes, cara. Onde ela Senhor,
eu agora passei também o meu coração para ti, Pai. Eu não quero sair daqui, Senhor, com as mãos vazias, Pai. Eu quero sair com a minha bênção, Pai. E todos quantos, Senhor, estão vendo e ouvindo, Senhor, esta mensagem, sejam agora, Senhor, alcançados, Senhor. Que tu, Pai, esteja perguntando, Senhor, para todos: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E você aí do outro lado, diga ao Senhor o que você quer agora. Aproveita a oportunidade que o Senhor está nos dando, esta unção, que o Senhor está presente neste lugar, e que o Senhor está presente agora na sua vida, nesta noite, nesta noite, nesta noite. Receba a tua bênção em nome de Jesus. E se você ouvir em uma outra hora, a hora que você vê, realmente você esteja também recebendo esta bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos, Senhor, para ti, Senhor, aquilo que nós queremos está em tuas mãos. Nós estamos esperando em ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por até aqui, Pai, ter conduzido este culto, ter falado conosco, ó Pai. Muito obrigado. E se não for, Pai, por motivo da tua vinda, prepara, Senhor, mais oportunidade como essa, para nós estarmos aqui, te louvando e bendizendo o teu nome. Muito obrigado pela tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E quem entendeu esta mensagem, quem realmente Deus falou, realmente com você, dê o melhor aplauso para o Senhor. Glória a Deus, que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Amém? Eu vou terminar não da forma que o Senhor termina, mas da forma que eu estou acostumado a terminar. Amém? Agora quem vai ter que me aceitar porque é meu filho na fé. Então vamos dizer o seguinte: vou dizer uma palavra. Diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja